Suponha que os comprimentos de jacarés adultos de uma certa raça sigam o modelo normal, com média desconhecida e variância igual a 0,01 metros quadrados. Essa variância aqui é a variância populacional, ou seja, é o sigma ao quadrado que vale 0,01 metros quadrados. A partir da variância populacional, a gente consegue obter o desvio padrão populacional. Como que a gente faz isso? O desvio padrão populacional é a raiz quadrada da variância. Então, o nosso sigma, nesse caso aqui, é igual a 0,1. A variância está em metros quadrados, o desvio padrão vai estar em metros, porque a gente está tirando a raiz. Aí ele fala assim, ó, uma amostra de 10 animais, ou seja, um N igual a 10, foi sorteada e forneceu média de 1,69. Quem que forneceu essa média? A amostra. Então, é uma média amostral, é um x-barra, 1,69 metros. Obtenha uma estimativa para a média. Quando ele fala assim, obtenha uma estimativa, esse estimativa é que ele quer dizer, ó, vamos obter um intervalo de confiança para a média com uma confiança de 98%, ou seja, com um gama de 98%, que é 0,98, ok? Bom, no caso, a gente tem o conhecimento da variância populacional ou desvio padrão populacional, a gente não tem nenhuma informação a respeito do tamanho da população, ou seja, do ENão, portanto, a gente vai ter que trabalhar com a fórmula do intervalo de confiança para a média, com o sigma conhecido, sem aquele fator de correção, quando você conhece o enão. A gente só tem o valor do eninho. Então, é x barra, mais ou menos, um z crítico vezes um sigma sobre raiz de n. Bom, como que a gente vai obter o nosso z crítico? A gente vai ter que ir lá na tabelinha da normal padrão. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, desenhar uma curvinha da normal. Vou marcar aqui o zero. Eu vou marcar aqui um valor. Aqui eu vou marcar um valor crítico, z crítico. Aqui vai ser o mesmo valor, só que negativo. E a gente sabe que o nosso gama é de 98%. Se o gama é de 98%, significa que a gente vai ter metade desse gama para cada lado. Quer dizer, aqui vai ter metade, aqui vai ter a outra metade. Ou seja, vamos até colocar aqui no cantinho, ó, 98%. Se você dividir isso daqui por 2, isso daqui vai dar 49%, ou seja, 0,49 para cada lado. Então, a gente vai ter que ir lá na tabela da normal e procurar este valor, 0,49, que é uma área, que é uma probabilidade, no meio da tabela. Se não tiver exatamente esse valor, a gente procura o valor mais próximo possível de 0,49. Então, vamos lá. Aqui na nossa tabelinha, ó, 0,4898 e aqui eu tenho o 0,4901. Não está igual, mas é o mais próximo. Se a gente jogar aqui para cima e aqui para o lado, o que a gente obtém? 2,30, 2,30 e pega aqui a segunda casa, 2,33. Então, o nosso z crítico vai ser de 2,33. Então, vamos lá. Esse z crítico aqui é igual a 2,33 e aqui eu teria um menos 2,33, tá? Então, agora a gente vai jogar na formulinha. O intervalo de confiança vai ser x barra, que ele deu, aqui o verdinho, ó, 1,69, mais ou menos esse z que a gente calculou de 2,33, vezes o sigma, que é esse 0,1, dividido pela raiz de n, raiz de 10. Então, vamos na calculadora. Vamos lá, primeiro o 10, raiz de 10 deu isso. Então, a gente vai fazer 3,1622.
3,1622. Então, deu 0,073, tá? No caso, vamos trabalhar com 3 casas decimais. Então, vamos arredondar aqui para 0,074. Então, vamos lá. Intervalo de confiança. Copiar aqui, mais ou menos 0,074. Então, vamos fazer uma continha com menos e uma continha com mais. Então, vamos de novo lá na calculadora. 1,69 menos 0,074 dá 1,616. 1,616. E agora, a gente vai fazer esse 1,69 mais 0,074. 1,764. 1,764. Então, a gente pode escrever de forma simplificada aqui o nosso intervalo de confiança, colchete, 1,616, ponto e vírgula, 1,764. Ou seja, o que significa esse intervalo de confiança? Lembra que o nosso gama, o nosso nível de confiança, é de 98%. Então, a probabilidade deste intervalo aqui calculado conter o verdadeiro comprimento médio dos jacarés é de 98%. Tá? Lembrando que não é a probabilidade da média estar dentro do intervalo, é a probabilidade sempre do intervalo conter a média, conter a verdadeira média. A gente está fazendo uma estimativa para mim, a média dos comprimentos de todos os jacarés, da população de jacarés. Então, a gente espera que esse intervalo, com uma probabilidade de 98%, ele vai conter esse valor. Quer dizer, esse valor μ, eu acredito que ele esteja aqui dentro. Mas pode ser que ele não esteja dentro desse intervalo. Pode ser que a gente calculou um intervalo e a gente caiu justamente naquele erro de 2%. Né? Tem 98% de probabilidade de ter um μ e tem 2% de não ter esse μ. Então, de repente, a gente deu azar e a gente está nos 2%. Mas isso não dá para saber.